Para Meire e Fabrícia, esposas de Rafael e Diego, são 3 meses de dor e luto. 3 meses sem resposta e principalmente sem resposta das autoridades. Por isso que a gente tem que sempre estar voltando na cidade, porque senão acho que vai ser mais um caso isolado. Os suspeitos que estavam presos foram soltos, né? E não aconteceu nada. Foi 4 vidas que se ceifaram e tá tudo normal. Não, a família não vive o luto, né? Porque tá todo mundo solto, eles estão vivendo a vida deles normal. Quem sofre é a nossa família, todo mundo sofre. A gente não consegue viver o luto porque a gente busca por justiça e a gente não vê a justiça sendo feita. Porque quem deveria mais nos defender, a gente vê que está bem omisso, no caso, entendeu? Dos nossos maridos. O caso dos desaparecidos de Icaraíma segue sendo um dos mais misteriosos e revoltantes dos últimos tempos. 3 meses se passaram desde o desaparecimento de 4 homens que viajaram de São José do Rio Preto até o município paranaense para cobrar uma dívida relacionada à venda de um imóvel rural, e até agora a Justiça não apresentou respostas concretas. O que se sabe é que 3 dos corpos foram encontrados enterrados em propriedades ligadas aos suspeitos, e os principais acusados continuam foragidos. O povo clama por justiça, enquanto as famílias das vítimas vivem dias de dor e indignação, sem saber onde estão os culpados e por que ainda não foram capturados. A cada dia que passa, cresce a sensação de impunidade. Os mandados de prisão foram expedidos, mas até o momento ninguém foi preso. Os suspeitos, pai e filho da família Buscariolo, simplesmente desapareceram. Há quem diga que receberam ajuda para fugir e que podem estar escondidos em regiões de mata fechada ou até fora do país. As fronteiras próximas ao Paraguai e as rotas de contrabando são vistas como possíveis rotas de fuga. Para muitos moradores e investigadores, é praticamente impossível desaparecer por tanto tempo sem algum tipo de apoio logístico. As investigações indicam que a propriedade dos suspeitos em Icaraíma era mais do que um simples terreno. No local foram encontradas estruturas subterrâneas conhecidas como bunkers, que teriam sido usadas tanto para esconder os corpos das vítimas quanto para armazenar produtos ilegais que circulam pela fronteira. Esses túneis e esconderijos dificultam o trabalho da polícia e levantam a suspeita de que o crime está ligado a uma rede criminosa bem maior do que se imaginava. O desaparecimento dos suspeitos e a forma como o crime foi executado indicam que não se trata de algo improvisado, mas sim de uma ação planejada e fria. As esposas das vítimas, que desde o início lutam por respostas, receberam recentemente uma denúncia anônima que indicava o local exato onde os corpos poderiam estar enterrados. Essa informação levou a novas buscas e parte do que foi revelado se confirmou. O detalhe mais chocante é que o local indicado ficava dentro de uma área pertencente à própria família investigada. Isso aumentou ainda mais a revolta das famílias, que agora cobram explicações diretas do delegado responsável. Elas afirmam que já deram todas as pistas possíveis e que o silêncio das autoridades está virando cumplicidade. O povo de Icaraíma também começa a se manifestar. Há quem diga que o caso é apenas a ponta de um iceberg e que por trás de tudo há pessoas influentes. A cidade vive um clima de medo e desconfiança. Moradores evitam falar abertamente sobre o assunto, temendo represálias. Enquanto isso, os familiares das vítimas fazem campanhas nas redes sociais e concedem entrevistas para a imprensa, na tentativa de manter o caso vivo e evitar que caia no esquecimento. Eles pedem apenas o básico: justiça, verdade e a prisão dos culpados. Os veículos de comunicação que acompanham o caso destacam que os suspeitos teriam condições financeiras e contatos suficientes para se manterem escondidos por longo tempo. A polícia, por sua vez, afirma estar em busca de informações que levem ao paradeiro deles, mas até o momento não houve qualquer prisão. O Ministério Público também acompanha as investigações e cobra mais agilidade. A revolta cresce, porque enquanto as famílias enterram seus entes queridos, os suspeitos continuam livres, sem sequer prestar depoimento. Outro ponto que chama a atenção é a forma como o crime foi executado. As vítimas saíram de São Paulo acreditando que resolveriam uma negociação, mas foram recebidas com uma armadilha. Há indícios de que foram rendidas, executadas e enterradas em sequência, tudo de maneira meticulosa. O carro em que estavam foi encontrado parcialmente oculto em uma das propriedades, o que reforça a hipótese de premeditação. O local dos corpos e a profundidade das covas sugerem o uso de maquinário pesado e tempo para planejar cada detalhe. O que aumenta o mistério é que, mesmo com tantas provas, o caso parece andar em círculos.
A cada nova revelação surgem ainda mais dúvidas. As famílias querem saber quem mais estava envolvido, quem mandou fazer o serviço e por que as autoridades ainda não conseguiram prender os suspeitos. As pessoas começam a se perguntar se existe proteção política ou influência por trás do silêncio. A sensação é de que o tempo está jogando contra a justiça e a favor dos culpados. Enquanto as viúvas clamam por respostas, a população acompanha com indignação a lentidão das autoridades. Já se passaram mais de 90 dias e ninguém foi preso. As redes sociais estão cheias de comentários pedindo que o caso não seja esquecido e que a polícia atue com mais firmeza. Queremos justiça para os desaparecidos de Icaraíma, virou um grito de revolta. Muitos afirmam que o Brasil inteiro precisa olhar para esse caso e entender que o silêncio das autoridades é o combustível da impunidade. No fim, a grande pergunta permanece: onde estão os suspeitos? Como 2 pessoas com mandato de prisão conseguem ficar escondidas por tanto tempo sem deixar rastro? Teriam fugido para outro país? Estariam recebendo ajuda de gente influente? Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a dor das famílias é real, o sentimento de abandono é profundo e o clamor por justiça é cada vez mais alto. O caso dos desaparecidos de Icaraíma não é apenas um crime, mas o retrato de um sistema que precisa reagir. A sociedade não pode aceitar que vidas sejam tiradas, corpos sejam enterrados e culpados simplesmente desapareçam sem resposta. Até que a verdade venha à tona e os suspeitos sejam capturados, Icaraíma continuará marcada por esse episódio sombrio que choca e revolta o país inteiro. Era o alicerce de casa, a família está sem resposta de nada, a gente busca por resposta e não temos resposta de nada. E mandei várias mensagens para ele, nada de resposta. Aí foi quando a gente foi atrás, aí sumiu. Aí fomos na delegacia, fizemos boletim de ocorrência e por isso ficou. Aí veio a triste notícia pra gente. A tatuagem no braço simboliza o sentimento de impunidade. É a assinatura dele, né? A letra dele mesmo, e a data que ele nasceu. Só que eu não sei a data que meu marido morreu, porque na certidão de óbito não tem a data que ele morreu. Foi essa certidão que a gente recebeu. Data inconclusiva. Então tá aqui, ó, quando meu marido nasceu, só que eu não sei quando meu marido morreu. 90 dias de uma viagem que deveria ser de negócios e se transformou em tragédia, mistério e uma dor insuportável. O assassinato de 4 homens em Icaraíma, os amigos cobradores Robisley, Rafael e Diego, e o produtor rural Alencar Gonçalves de Souza, que os contratou. O caso que chocou o país. Eles viajaram de São Paulo para cobrar uma dívida de um sítio e foram encontrados mortos, enterrados em um buraco. A indignação da família cresce a cada dia. Fabrícia e Diego estavam juntos desde 2012 e se casaram em 2017. Nossa, é muita dor, muita dor. Minha sogra chora todo dia. Eu choro todo dia, o pai dele, a família inteira, né? Porque é uma perda grande. É um filho, né? É um marido, é um irmão, é um primo. A família inteira tá muito deslacerada. Diego foi quem chamou os amigos Robisley e Rafael para fazer a cobrança. Um trabalho que ele pegava por fora, ele trabalhava com outras coisas, aí às vezes pegava. Aí foi onde aconteceu. Os principais suspeitos de terem cometido o crime, pai e filho, continuam foragidos. A polícia acredita que mais pessoas possam estar envolvidas nesta execução. De lá para cá, as famílias dos amigos do estado de São Paulo e também de Alencar, produtor rural da cidade de Icaraíma, continuam empenhadas na busca por justiça. Mas o grande desafio, tanto dos advogados de acusação quanto de defesa, é conseguir acesso ao inquérito policial que está sob sigilo, dificultando a fiscalização e o trabalho.
Infelizmente, já se passaram 3 meses e até hoje a gente não tem acesso à íntegra do inquérito. Ele tramita em sigilo absoluto, né? As cautelares. Nós sabemos que vários laudos já ficaram prontos, mas nada justifica que até hoje nem a acusação e nem a defesa tenham acesso a todos esses laudos, aos relatórios preliminares aí da autoridade policial. Nos traz uma insegurança muito grande dos motivos que fazem que ele tramite até hoje em sigilo, se é para que a gente não possa fiscalizar, né? Porque a importância do advogado constituído, tanto pela acusação quanto pela defesa, é que ele possa fiscalizar também o trabalho da polícia. E, infelizmente, isso está nos sendo cerceado. Meire e Rafael Juliano Marascauchi eram casados há 15 anos, com 3 filhos, um de sangue e os outros 2 afetivos. Muito bom para mim, para minhas filhas, para as netas, né? Uma ele não conheceu porque tiraram a vida dele antes, né? A última netinha. Mas a gente sente muita falta, né? Mas a gente não consegue, viver assim a tristeza, se entregar para a tristeza. Por quê? Porque a gente precisa buscar por justiça. Porque isso aconteceu desde o começo, a gente buscando por justiça e por resposta. Porque se a gente se calar, nada vai acontecer, nada. Tudo vai voltar ao normal, nosso marido não vai voltar e tudo vai voltar naturalmente lá na cidade. Eu não consegui dar um banho na minha neta, eu não consigo viver esse momento de ser vó. Por quê? Porque é uma revolta muito grande, entendeu? Eu busco por justiça, eu mando mensagem pro delegado sempre. Então, eu não sei te explicar o que a gente está vivendo. Então, parte da nossa história que era para ser feliz no momento agora, não tem como a gente viver. Porque a gente teve uma perca muito grande, né? Perdeu o alicerce da nossa casa, da nossa família. Então não tem como a gente estar vivendo, tá tudo muito bom, tudo feliz. Não, nossa família está destruída. O tempo passa e os principais suspeitos desse crime bárbaro, Antônio e Paulo Buscariolo, pai e filho, que eram os devedores, foram ouvidos pelo delegado na semana em que as vítimas desapareceram e, em seguida, liberados. Depois fugiram e, desde então, ninguém sabe sobre o paradeiro deles. O local provável do paradeiro dessas pessoas já chegaram várias informações, tanto para nós quanto para a autoridade policial. E em conversa é repassado esses endereços. Inclusive já houve aí até polícia de outro estado, né, força policial de outro estado que se dispôs em fazer as diligências a pedido do delegado de Icaraíma, caso houvesse necessidade. E nós nós sabemos que essas diligências não estão sendo feitas. E nós estamos assim com muita dúvida com relação a isso. Por que eles não estão diligenciando nesses endereços que foram passados, nesses possíveis locais onde essas pessoas que estão sendo procuradas estão? O porquê que eles não fazem essas buscas? O porquê que novos mandados de prisão, já que já existe o nome de outras pessoas, o próprio delegado já afirmou isso, né, que existem o nome de outras pessoas que foram investigadas, alguns já foram ouvidos, né? O porquê que não foi expedido novos mandados de prisão? Por que essas pessoas ainda, as que possuem mandados de prisão ainda não foram presas, né? Então, acredito que seja por isso, Nádia, que a importância de que se mantenha o inquérito policial em sigilo absoluto, porque daí a gente não consegue fiscalizar. Isso é muito cômodo para a autoridade policial, né? Porque daí nem a defesa e nem a acusação consegue fiscalizar o trabalho que eles estão fazendo, a gente não consegue fazer requerimento de produção de provas e eles trabalham da forma que querem. Tem muita esperança, mas aí a gente vê a resposta do delegado, né? E a gente desanima bastante a resposta dele. A gente desanima muito. A gente quer justiça, a gente não vai parar. A gente quer justiça, porque até agora não estamos vendo justiça. A época em que ainda os 4 mortos eram procurados, os corpos estavam desaparecidos, um advogado, que seria advogado de pai e filho, entrou em contato, inclusive, com a nossa equipe, com a Nádia lá, se dispôs a falar, disse que eles estavam a não sei quantos quilômetros de distância, tinham álibis, mas depois disso também o advogado e tudo desapareceu. A gente continua acompanhando esse caso, claro, lá de Icaraíma.